Bom, pra quem só queria ver a estreia do Westbrook, acabou prestigiando a história sendo escrita. Simplesmente isso, meus amigos. Galera, vamos falar sobre a vitória do Sacramento Kings para cima do Los Angeles Clippers por 176-175 no jogo que teve simplesmente o segundo maior placar da história de um jogo da NBA e o maior placar deste século na liga. Simplesmente um jogo épico, um jogo histórico. Vamos falar sobre este confronto maravilhoso, mas antes, deixa o like e se inscreve no canal, porque eu vou te falar uma coisa. Fiquei acordado até 3h40 da manhã, então eu acho que, pô, mereço o like. Dá o like e se inscreve no canal, porque isso aqui, ó, é uma análise histórica. Estamos falando da história da NBA, meu amigo. Então, dá essa moral aqui pro trabalho do titio. Vamos lá! Vamos começar esta análise maravilhosa. Bom, como eu disse no começo do vídeo, eu fui assistir esse jogo só para ver a estreia do Westbrook. Só para ver o Westbrook estreando pelo Los Angeles Clippers. E no primeiro quarto, eu me foquei muito mesmo no Russell Westbrook. Eu queria ver qual que era a ideia do Tyronn Lue em relação ao Russell Westbrook. E vou te falar, gostei de muita coisa que eu vi. Vamos começar aqui falando sobre o início do Westbrook com a camisa do Clippers. Bom, o Tyronn Lue decidiu botar o Westbrook de titular, então aquela dúvida que a gente tinha, será que o Tyronn Lue vai utilizar o Westbrook vindo do banco? Não, ele quer usar como titular e deu para ver muita coisa boa com o Westbrook de titular no primeiro quarto. Primeiro, uma coisa que foi bem legal foram as trocas defensivas, cara. O Russell Westbrook, por ser um armador alto, forte e um bom defensor, ele conseguiu ajudar muito o Clippers nas trocas defensivas. Então o Kings não encontrou basicamente nenhum mismatch no primeiro quarto, porque o Westbrook conseguia tanto defender guards como defender alas. Então isso foi algo muito positivo que deu para ver desse início do Westbrook no Clippers. O pick and roll entre o Westbrook e Plumlee funcionou muito bem no primeiro quarto, e o pick and pop do Westbrook com Kawhi e com Paul George também funcionou muito bem. E algo que ficou muito claro, né, nesse primeiro quarto do Westbrook com a camisa do Clippers, foi que o Paul George e o Kawhi se sentem muito mais confortáveis quando tem um armador, né, de ofício no time. É impressionante como a presença do Westbrook deixou os dois totalmente à vontade para criar seus próprios arremessos, para trabalhar num contra um. Então, esses foram alguns pontos positivos que eu enxerguei no primeiro quarto do Westbrook com a camisa do Clippers. Fora a transição, né? A transição ofensiva do Clippers foi muito melhor, foi muito mais rápida tendo o Westbrook. Então, esses foram os pontos legais que eu enxerguei do Westbrook iniciando a sua jornada com a camisa do Clippers. Falando agora sobre o jogo em si que aconteceu no primeiro quarto. O Clippers trabalhou muito bem na média distância, principalmente com o Paul George e o Kawhi Leonard. Inclusive o Kawhi foi fantástico no primeiro quarto. Foram 13 pontos com 100% de field goal. O Sacramento Kings teve um ótimo desempenho no perímetro, foram 5 bolas de 3 convertidas, e tendo um De'Aaron Fox muito bem na transição, conseguiu liderar o primeiro quarto, né, quase por inteiro, né? O Kings liderou o primeiro quarto durante um bom período. Só nos 3 minutos finais, com a entrada do banco do Clippers, que Los Angeles conseguiu assumir a liderança. O time conseguiu meter uma run de 11-0, Batum, Powell, o próprio Eric Gordon entraram muito bem, só que o Kings foi guerreiro, o Kings encontrou boas bolas, o próprio Malik Monk foi muito bem na reta final, e o jogo terminou, né, no primeiro quarto empatado 40-40. No segundo quarto, o Tyronn Lue entrou em quadra tendo o Westbrook
jogando ao lado de Norman Powell, Eric Gordon e Paul George. E vou te falar, essa rotação foi muito boa, principalmente na transição, porque a partir do momento que você tem o Russell Westbrook puxando a transição e tendo essas opções no perímetro, meu amigo, você tem uma máquina de pontuar, porque o Westbrook, tendo essas opções, ele conseguiu toda hora achar ótimos passes nas extremidades da quadra, e já que o Westbrook é um armador extremamente rápido, ele pegou a defesa do Kings desarrumada e quando ele achou esse passe, o arremessador que recebeu a bola tinha um tempo muito bom para armar o arremesso e se posicionar bem. E isso fez com que o Clippers encontrasse muitos arremessos livres, matasse muita bola e em 3 minutos o Clippers conseguiu abrir 6 pontos. O Tyronn Lue fez uma movimentação que eu achei bem interessante, porque ele enxergando que o Kings estava muito à vontade no perímetro, ele tirou o Plumlee, um jogador mais pesado, e botou o Batum, que é um cara pesado, mas é um defensor de perímetro bem melhor do que o Plumlee. E o que isso fez? Isso fez com que o Clippers conseguisse cobrir muito bem o perímetro e limitasse os arremessos de 3 do Kings. Só que aí entra a inteligência do Mike Brown. O treinador do Kings rapidamente pescou o que o Tyronn Lue queria fazer e mudou o sistema do Kings. O Kings parou de ficar arremessando para 3 e começou a atacar mais por dentro, a achar infiltrações com Fox, com Malik Monk e principalmente jogou muito com o Domantas Sabonis e isso fez com que o Kings aos 4 minutos voltasse a liderar a partida. Na reta final do primeiro tempo, o Paul George conseguiu aparecer muito bem, achou ótimas bolas e conseguiu fazer com que o Clippers fosse para o intervalo com uma pequena vantagem. Mas vou te falar, cara, que primeiro tempo bom. As duas equipes passando dos 70 pontos. Foi um puta de um primeiro tempo. Indo para o terceiro período, o Clippers teve um início muito bom, porque se aproveitou de muitas tijoladas que o Kevin Huerter deu, cara. Foi impressionante como o Kevin Huerter tijolou no início do terceiro período, acabou dando muita bola de graça pro Clippers, e o Clippers, que não era bobo nem nada, se aproveitou, conseguiu encaixar bons contra-ataques e, tendo o Kawhi e o Paul George simplesmente imparáveis, o Clippers conseguiu abrir 11 pontos de vantagem em 3 minutos. O Sacramento Kings começou a botar uma pressão, começou a dobrar a marcação no ball handler primário do Clippers, que ora foi o Kawhi, ora foi o Paul George e ora foi o Russell Westbrook. Independentemente de quem tava com essa bola, o Kings estava pressionando, estava dobrando em cima, e isso acabou fazendo com que o Kings conseguisse colocar o Clippers contra a parede. Porém, o Kawhi foi simplesmente fantástico. Mesmo muito bem marcado, o Kawhi parecia que não conseguia errar. Foi coisa de louco, cara. O Kawhi parecia que tava cheatado. E isso fez com que o Clippers se mantivesse na liderança, mesmo com o Kings pressionando. Inclusive, o Kawhi meteu, cara, simplesmente 21 pontos no terceiro quarto. Na boa, o Kawhi é muito apelão. E no terceiro quarto, ele foi crucial para que o Clippers conseguisse se manter na frente, mesmo com a pressão do Sacramento Kings. E aí, chegamos no quarto período. Bom, o Kings continuou dobrando a marcação no ball handler primário do Clippers, que novamente, ora foi Paul George, ora foi o Russell Westbrook. O Kawhi não iniciou o quarto período, ele ficou ali no banco. E o Kings foi muito eficiente nessa dobra de marcação porque conseguiu forçar muitos turnovers. Forçou muitos turnovers, capitalizou bem em cima desses turnovers, colocou o Clippers novamente contra a parede, só que se no terceiro período quem deu esse alívio, quem deu esse respiro pro Clippers foi o Kawhi, no quarto período foi o Batum, né? O Batum se posicionou muito bem nos contra-ataques do Clippers, toda hora apareceu livre nos corners e matando ótimas bolas, conseguiu fazer o Clippers dar uma respirada em meio a toda essa pressão que o King estava colocando. Inclusive, graças a essas bolas do Batum e graças a bons contra-ataques que o Clippers encaixou, o time conseguiu abrir
7 pontos de vantagem. O Clippers, a partir do momento que abriu 7 pontos de vantagem, parece que deu uma soltada. O Kings deu uma sentida quando o Clippers abriu essa vantagem e acabou dando espaço. E o Clippers se aproveitou desse espaço que o Kings deu para movimentar a bola, para trabalhar a bola, para balançar a defesa do Kings e encontrando excelentes arremessos livres no perímetro, inclusive o perímetro do Clippers foi fantástico. O Los Angeles conseguiu abrir 14 pontos de vantagem, o que deu uma bela de uma tranquilizada. Mas a tranquilizada acabou prejudicando o Clippers. Porque o Clippers começou a não se preocupar muito com a saída de bola, começou a ser meio displicente, e após vacilos em sequência de Russell Westbrook e do Paul George, o Kings conseguiu matar a bola, conseguiu forçar turnover e cortou a diferença para apenas 3 pontos, faltando 2 minutos para terminar. E aí o Clippers deu uma acordada, falou, caramba, perdemos a nossa vantagem, vacilamos. E aí o que aconteceu? Faltando 1 minuto para terminar o jogo, o Sabonis cortou a diferença para apenas 1 ponto. O Russell Westbrook achou uma bandeja sensacional em transição e botou o Clippers 3 pontos na frente, faltando 15 segundos. Só que na última posse do jogo, o Malik Monk, que entrou bem demais do banco, achou uma bola de 3 fantástica e faltando 1 segundo, empatou a partida. O Clippers não conseguiu fazer nada com esse 1 segundo faltando e o jogo foi para o seu primeiro overtime. Exatamente, por primeiro, porque tivemos 2. No primeiro overtime, o Clippers teve 2 minutos iniciais muito bons, né? Kawhi, Paul George, bem pra caramba, principalmente o Paul George teve um bom início de prorrogação. E depois de ter forçado a 6ª falta no Sabonis e tirado ele de quadra, o Clippers conseguiu abrir 6 pontos nesses 2 minutos iniciais. Faltando 2 minutos para terminar, depois ali de uma boa trocação, mas uma trocação onde o Clippers se manteve na frente. Faltando 2 minutos, o Kings conseguiu empatar. O Clippers, faltando 1 minuto para terminar, abriu 2 pontos de vantagem, só que o Malik Monk apareceu muito bem, matou uma bola maravilhosa e faltando 20 segundos, o jogo estava novamente empatado. E na última bola da primeira prorrogação, o Paul George pegou, conseguiu achar um pequeno espaço entre 2 marcadores do Kings, mas ao invés de ter passado a bola para o Westbrook, que estava completamente livre no perímetro, ele resolveu forçar um arremesso barra floater, errou e o jogo foi para a segunda prorrogação. Não quero crucificar o Paul George, mas na minha avaliação ele tomou a decisão equivocada nessa última bola. Se você vê o lance, é muito nítido que a jogada mais correta seria ter passado para o Westbrook. Ah, mas o Westbrook ia errar. Meu amigo, não dá para saber. A decisão correta era o Paul George, depois de ter aberto esse espaço entre os 2 marcadores do Kings, ter passado a bola para o Westbrook. Mas tentou forçar, tentou ser herói e acabou errando. No segundo overtime, o Tyronn Lue tomou a decisão, né, no mínimo curiosa, de não ter colocado o Paul George. Paul George não jogou no segundo overtime. Ele iniciou com uma rotação centralizada no Kawhi Leonard e até que deu certo, né, cara? Até que deu certo. Tivemos ali, né, 1 minuto e meio de muita trocação, onde ora o Clippers pontuava, ora o Kings pontuava, até que depois de boas posses defensivas e ofensivas do Kawhi Leonard, que foi fantástico nesse início, o Clippers conseguiu abrir 6 pontos de vantagem. O Malik Monk cortou a diferença para apenas 1 ponto, faltando 1 minuto, e é importante salientar que alguns segundos antes do Malik Monk meter essa bola que empatou o jogo, que diminuiu a desvantagem do Kings para apenas 1 ponto, o Westbrook acabou sendo ejetado porque cometeu a 6ª falta. E o Westbrook, ele estava sendo responsável, um dos responsáveis, né, pela marcação do Malik Monk, então acabou fazendo bastante diferença o fato do Westbrook não estar em quadra nesse momento. Fez diferença, só para deixar claro. Malik Monk
cortou a diferença para 1 ponto, faltando 1 minuto. E depois de 2 turnovers simplesmente idiotas do Plumlee, 2 turnovers idiotas, o Kings conseguiu assumir a liderança do jogo depois de uma bola do De'Aaron Fox, faltando cerca de 30 segundos para terminar. E na reta final, o Kings conseguiu se segurar, o Clippers não conseguiu encontrar, né, um arremesso livre, arremessos que o Clippers encontrou durante toda a partida, simplesmente não conseguiu encontrar nesse momento decisivo, e o Sacramento Kings conseguiu uma vitória sensacional nesse jogo simplesmente histórico, nesse jogo simplesmente épico, nesse que foi um dos melhores jogos de todos os tempos da NBA. Com essa vitória, eu quero repetir o resultado, por 176 a 175, 176 a 175. Isso é loucura, tá? Isso é loucura. Com essa vitória, Sacramento conseguiu a sua 34ª vitória na temporada e o Clippers sua 29ª derrota. Além desse jogo ter tido o segundo maior placar da história, e só pra informar, o primeiro foi o jogo entre Pistons e Denver em 1983, onde as duas equipes combinaram para 370 pontos. E além também desse ter sido o maior placar do século, esse foi o jogo onde tivemos mais bolas de 3 convertidas em uma só partida. Ao todo, foram 46 bolas de 3 convertidas nesse jogo maravilhoso. Simplesmente absurdo, né? Simplesmente absurdo. Pegando aqui os destaques da partida, pelo lado do Kings, Malik Monk e De'Aaron Fox. Não, Malik Monk, vindo do banco, meteu 45 pontos e pra mim foi o melhor jogador da partida. Extremamente decisivo, clutch nos momentos cruciais da partida. Malik Monk foi absurdo. E o De'Aaron Fox foi sensacional também. Foram 42 pontos e 12 assistências para o De'Aaron Fox. Fox também foi absurdo, mas o que o Malik Monk jogou foi brincadeira. Pelo lado do Clippers, temos muitos destaques, porque o Clippers, apesar da derrota, jogou bem pra cacete, a verdade é essa. O Kawhi foi bizarro, meteu 44 pontos, Kawhi foi sensacional, tanto na defesa como no ataque, tá? Defensivamente o Kawhi foi bizarro, cara, o Kawhi jogou bem pra caramba. O Paul George, apesar de ter cometido alguns erros em momentos decisivos na partida, ele foi muito importante, né, durante o jogo. Foram 34 pontos e 10 rebotes para ele. O Russell Westbrook teve uma ótima estreia. Foram 17 pontos e 14 assistências para o Russell Westbrook. Todos os pontos positivos que eu enxerguei no primeiro quarto se estenderam durante toda a partida, tá? O Westbrook foi muito bem na transição, acelerou bem o jogo quando teve que acelerar. Foi muito bem na defesa, nas trocas defensivas. Foi muito importante para liberar Kawhi e Paul George para criarem seus próprios arremessos, para se preocuparem somente em pontuar. O Westbrook foi muito bem nisso. Então o Westbrook, cara, ele foi muito bem. A estreia do Westbrook para mim foi muito boa. Inclusive, estou muito animado para o próximo jogo do Russell Westbrook com a camisa do Clippers. Eu gostei muito, tá? Para mim foi uma estreia nota 8 do Westbrook. Eu adorei o que o Westbrook fez. Faltou confiança em alguns momentos, em alguns arremessos no perímetro? Faltou. Mas isso com o tempo ele vai pegar. Além do trio, o Norman Powell teve um grande jogo, foram 24 pontos para ele. E o Batum foi muito bem também, com 19 pontos. Eu quero aqui aproveitar para destacar também o Tyronn Lue. Porque eu critico muito o Tyronn Lue, cara, mas nesse jogo ele foi bem. Em alguns aspectos eu não gostei de algumas coisas do Tyronn Lue, como por exemplo, ele não ter botado o Paul George no segundo overtime, eu achei um erro, deveria ter colocado. Ele não ter colocado o Bones Hyland pra jogar, eu achei um erro, deveria ter colocado. Mas em vários outros pontos o Tyronn Lue foi muito bem na partida. Por exemplo, a leitura que ele fez em ter tirado o Plumlee e ter botado o Batum, cara, foi muito boa, foi muito correta. Foi muito correta. A forma com que ele montou o starting five
para tirar o melhor do Westbrook também foi algo muito bom. Ele botou o Westbrook de titular e colocou o Plumlee, que é um ótimo jogador de pick and roll. Se não tivesse o Plumlee, seria o Zubac, que também é a mesma coisa. Manteve o Morris no time titular, não botou o Terrence Mann, o que eu acho que geraria ali um conflito com o Westbrook. E o sistema funcionou muito bem. Então fica aí o meu parabéns para o Tyronn Lue, que foi muito bem no jogo. Foi muito bem no jogo. Foi no detalhe que acabou perdendo. Por quê? Porque individualmente o Kings teve ótimos valores, né? O que o Malik Monk fez vindo do banco foi absurdo. Foi absurdo. O que o Fox fez também, principalmente na defesa, foi absurdo também. Então foi um jogo que foi decidido no detalhe, mas o Tyronn Lue para mim, na minha opinião, foi muito bem no jogo. Para mim ele foi muito bem. Mas bom, esses foram os destaques da partida. Para mim, foi um jogo épico, um dos melhores, se não o melhor jogo que tivemos nessa temporada, um dos melhores que eu já assisti. Ah, Luiz, você não tá cansado? Você não tá com sono? Tô com sono pra cacete. Porque eu tô terminando de gravar esse vídeo 4h15 da manhã. Mas valeu a pena ficar acordado porque é a história, né, meus amigos? A história aconteceu. E eu quero saber de você o seguinte. O que você achou desse jogo? Ficou acordado até tarde? E se ficou, o que você achou da estreia do Westbrook? Te agradou? Me agradou pra caramba. E você, te agradou? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative as notificações, que é muito importante para não perder nenhum vídeo novo. Se quiser assistir todos os jogos dessa temporada, o NBA League Pass é a melhor opção. Lá no League Pass, você assiste quantos jogos você quiser, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. Quer testar? Quer experimentar sem compromisso? Sem ter que pagar nada? É só clicar no link que tá no primeiro comentário fixado desse vídeo, fazer o seu cadastro, que aí você tem um período para experimentar essa plataforma maravilhosa sem ter que pagar nada. E se gostar, você ainda tem desconto para assinar tanto o plano mensal como o anual. Então, se você ainda não tem o League Pass, garanta já o seu link no primeiro comentário fixado. E é isso! Tamo junto, grande abraço e... rapaz, a história foi escrita diante desses olhos. Como estou feliz por ter assistido esse jogo. Tamo junto, grande abraço, a gente se vê mais tarde com o resumo de toda a rodada. Tchau, tchau.